Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um livro que está no Kindle aqui, não dá para mostrar, é o Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, do Paul Veyne. Então ele vai tratar ali sobre a questão do Constantino, a conversão do Constantino, que esse é o momento em que realmente o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a entrar direto, né, na cúpula do governo, né. Então, o que era ainda eventual, algumas relações ali com o governo, com pessoas mais influentes, aí com o século IV, com Constantino, existe essa liberdade de culto, né, e o cristianismo, passa a ser favorecido ali no governo de Constantino. Então, ele vai lembrar que nessa época, só 5 ou 10% da população do império era cristã. Tá? A conversão como religião oficial vai acontecer 80 anos depois, né, cristão 312 é a data da conversão de Constantino. Só com Teodósio lá, 80 anos depois, é que vai ser adotado como religião oficial. Então, Constantino ainda não adota o cristianismo como religião oficial, né, mas eh, favorece o cristianismo. Não só dá liberdade de culto, mas constrói igrejas e favorece o cristianismo. A perspectiva do Paul Veyne é longe de ser calculista, cínico ou supersticioso, de que se fala ainda recentemente, ele foi, na minha opinião, um homem de larga visão. Então, ele atribui essa conversão de Constantino uma conversão que ele de fato se converteu ao cristianismo, né. Naquele momento, ali no século IV, o Império Romano estava dividido em 4 co-imperadores, né? Tinha 2 imperadores do lado oriental, que seria a Grécia, a Turquia, Síria e Egito, tá? E 2 do lado do ocidente, que seria o Licínio e Constantino. Constantino ele ficava com a região da Gália, Inglaterra e Espanha. A coisa desequilibrou quando apareceu Maxêncio. Maxêncio acabou usurpando a Itália e Roma, e aí levou à reação de Constantino, que lutou contra Maxêncio e acabou ganhando na famosa batalha da Ponte Milvio. Tá? Licínio, ele continuou permanecendo pagão e reinava lá no Oriente. Então essa vitória do Constantino foi aqui no lado ocidental. Dado seu profundo desejo de ver os seus súditos se tornarem cristãos, Constantino não forçou a conversão. Ele não perseguiu os pagãos. Ele deu liberdade de culto, né? Não forçou ninguém a se converter. Não criou nenhuma lei contra os cultos pagãos e permitiu ainda que o Senado romano atribuísse créditos aos sacerdotes oficiais e aos cultos públicos do Estado romano, que continuam como antes, assim como continuarão até mais ou menos até o final do século. Mas ele mandou construir igrejas cristãs, e nenhum templo pagão. Então, para o Paul Veyne, por que o cristianismo venceu? Né? Para ele, a originalidade do cristianismo não é o monoteísmo, mas o gigantismo do seu Deus, criador do céu e da terra, e esse elemento unificador, segundo ele, não tinha nos deuses pagãos. E ele chama o cristianismo de um politeísmo monista. O cristianismo é um politeísmo monista. Né? Outra diferença específica do cristianismo, que era uma religião do amor. Então é uma religião que ela baseava muito na questão moral das pessoas. Elas procuravam o aperfeiçoamento moral das pessoas, que era uma coisa meio estranha ao paganismo, e mais uma originalidade cristã. Então esses fatores,
ele coloca como decisivos para ter sido adotado. Além disso, o cristianismo tinha uma particularidade única no mundo. Ele era também uma igreja, exercendo autoridade sobre aqueles que compartilhavam, tendo uma hierarquia, um clero é, né, superior. Então, esse tipo de coisa tinha menos no paganismo. O paganismo é uma coisa rodava mais solta, né? Aqui tem um controle maior, né? Isso tudo também foi favorável. Não existia uma igreja de Ísis, por exemplo. A religião de Ísis não passava de um agregado de santuários diferentes uns dos outros, tá? Com o cristianismo a coisa era mais uniforme. Quando chegou ali no século IV, né? Já antes do século IV, Constantino já pegou essa igreja meio que pré-formada. Então o cristianismo também tinha um caráter mais universalista, muito mais do que o judaísmo. É uma religião de prosélitos, né? De conversões. Era uma religião de pobres e de escravos. Tem um caso que ele conta de um senhor de alta estirpa, Símaco. Ele dizia que não queria se tornar cristão para não se parecer com a sua empregada doméstica. Então era uma religião das camadas mais pobres. Em suma, o cristianismo foi uma inovação, uma invenção, todas as coisas de que a história é feita, de todas as coisas que a história é feita. Ainda que alguns historiadores não possam admiti-lo, sem dúvida por uma falsa concepção do determinismo histórico e do papel das condições anteriores. Quer dizer, os historiadores tendem a não admitir isso, mas segundo Paul Veyne, o cristianismo foi uma inovação, ainda que alguns historiadores não admitam isso. Aí a conversão do Constantino vai estar tudo girando em torno do sonho que ele teve sobre a batalha que ele teria na Ponte Mívio, tá? E ali nesse sonho ele recebeu a revelação de um sinal cristão que lhe proporcionaria a vitória. Uma vitória, diga-se de passagem, milagrosa, porque as tropas do Maxêncio eram maior quantidade que a que ele tinha, né? Então, ele adotou aquilo como uma verdadeira visão que ele teve e passou a colocar nos escudos dos seus soldados aquela imagem que ele teve do sonho. Então, Paul Veyne não vê o Constantino como um político calculista, né? Segundo ele, isso é uma visão muito curta. Houve uma conversão ali, né? Ele fala da constituição da Basílica, que veio a ser a atual igreja de São João do Latrão, isso na época construída aí pelo Constantino. Outro ponto importante, ele destaca que em algumas décadas, né, as conversões desejadas se multiplicaram e os imperadores puderam colocar um bom número de cristãos como altos funcionários, governadores das províncias e até mesmo chefes militares. Então veja, o cristianismo já vai ocupando os postos de unicínodos e grandes concílios, como o concílio de Nicéia foi reunido e presidido por ele, sem contudo que ele tivesse parte na votação. Mas ele sugeriu nos bastidores a solução que sem dúvida ele teria sido sugerida por Ósio, ou seja, o dogma que essas relações ainda hoje é dos católicos, né? Aquele do que foi discutido, mas ele não tomou parte na votação. Durante um banquete, nos bastidores do concílio, se diz que ele era um bispo de fora, como episcopos ton ectos. Né? Então ele tinha esse status de bispo, mas ele não era bispo da igreja. Com relação aos grandes circos, né, os gladiadores e coisas do tipo, né, essas coisas vão continuar. Tá? As arenas, os caçadores, até os gladiadores vão continuar, mesmo com Constantino. Ainda que isso desagradasse aos bispos cristãos, mas isso ainda vai ter continuidade por mais algum tempo. Os últimos combates com gladiadores se realizaram por volta de 418,
em Roma. A adoção do calendário, né? Em algum momento lá, Justino ele adota um feriado no dia do sol. Ele não usa ali, não faz nenhuma referência ao cristianismo ali. Ele se refere genericamente ao dia do sol, que era conhecido, o domingo já era conhecido como feriado para os cristãos, e, e o dia do sol também era celebrado pelos pagãos. Então ele foi ali um pouco ambíguo ali. Essa referência ao dia do sol, domingo, como feriado, é, não é uma referência direta ao cristianismo, tá? Ele é mais amplo. Ele acabou contemplando os pagãos também. Com relação ao Constantino adorar o deus Sol, o Paulini diz que ele cita alguns historiadores, né, o Gefgen e o Henry Gregory, que defendem isso, mas ele não se posiciona sobre isso, ou seja, há controvérsias. Se o Constantino ele continuou defendendo ou louvando ao deus Sol, ao que tudo indica, ele se converteu ao cristianismo, tá? É levantado ali em Vida de Constantino II, que o Eusébio de Cesareia fala, que duas leis foram publicadas simultaneamente. Ninguém mais deveria levantar suas imagens sagradas, nem praticar a adivinhação e outras artes ocultas, nem mesmo sacrificar animais. Tá? Isso está em Vida de Constantino 2.45. Outro interessante que ele fala é a questão do Edito de Milão. Né? O Edito de Milão, que deu liberdade de culto, né, em 313, ele chama a atenção que ele não é um edito. Tá? Não é um edito. Ele havia ali uma tolerância religiosa, já estava funcionando há 2 anos. Então, 313, já desde 311 já estava funcionando. Então, Constantino, em 313, ele não quis publicar qualquer edito nesse sentido, porque já tinha. O fim da perseguição dos cristãos foi conseguido com o edito de tolerância de Galério, isso em 311, como é citado por Lactâncio, e História Eclesiástica de Eusébio, em 817.3. Esse edito de Galério, que deu liberdade de culto, ele teoricamente já era válido para todo o império e para os 4 imperadores ali, que eu falei no início, tá? Então, esse pretenso edito de Milão, na verdade, foi uma epístola contendo umas instruções complementares destinadas aos altos funcionários das províncias. Então, veja, o tal do edito de Milão em 313, na verdade, ele ratificou a liberdade de culto que já vinha do edito de Galério, de 311. Ele só complementou algumas coisas aqui, alguns pontos relacionados com os altos funcionários das províncias. Aí o Paulini conclui assim: desde a sua conversão, Constantino se tornou inteiro e puramente cristão. Não se deve supor que sua fé era cheia de confusão e de sincretismo, né, como se cultuasse o deus Sol e etc. Né? O que as pessoas fazem supor que isso aconteceu era o fato de que as moedas dele tinham diversos deuses pagãos, como, por exemplo, o Sol Invictus em 322, aparece nas moedas de Constantino. Mas o Paulini diz assim, olha, essas moedas não necessariamente refletem um pensamento do Constantino, não existe uma relação direta com o pensamento do imperador ali, tá? Isso daí se dá porque o império ainda não era cristão, ainda tinha paganismo ali no meio, tá? Então isso é menos por uma devoção solar do que pelo fato de que a imagem do Sol Invictus era para Constantino um brasão, tá? Uma prova de legitimidade. Porque esse brasão ele tinha herdado lá do pai, tá? Então esse funcionava como um arquétipo dos imperadores do passado. É mais por isso, segundo o Paulini, não porque ele fosse um discípulo do Deus Sol, tá?
Então, é esses pontos que eu gostaria de destacar. Muito obrigado então.